Graças a Deus, estamos aqui para abençoar a sua vida e nessa transmissão de hoje nós vamos falar daquilo que é de suma importância para um propósito ser realizado. Eu sou o Bispo Arley Almeida e este canal é um canal de bênção, por isso eu peço que você se inscreva neste canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, compartilha esse vídeo, porque vai abençoar muitas pessoas, vai abrir o entendimento de muitas pessoas e certamente mais pessoas irão conseguir cumprir o seu propósito. Todos nós temos um propósito. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou tem um propósito, mas às vezes a pessoa ela não consegue concluir o seu propósito. Tem pessoas que ela nem sabe qual é o propósito da vida dela, por isso que às vezes ela se sente perdida, sem rumo, sem direção, sem um norte na vida. Por isso, nessa transmissão, fica comigo até o final, que você vai entender o que a palavra de Deus diz, o que o livro da sabedoria, que é o livro da palavra do Senhor, vai nos ensinar sobre alcançar esse propósito. São vários detalhes, mas à medida que a gente tem clareza de um detalhe, a gente vai tendo visão para outros detalhes. Essa que é a verdade, ou seja, uma bênção chama outra bênção, é um passo após o outro, de glória em glória a gente vai crescendo, amadurecendo, vai desenvolvendo. Então preste bastante atenção naquilo que Deus vai falar ao seu coração através dessa transmissão. Deixa aí o seu like também, aperta aí o botão do like aí, para que várias outras pessoas também tenham o seu propósito ativado, tenham a clareza do seu propósito. E hoje nós vamos falar sobre esse detalhe, né? O detalhe que ajuda uma pessoa cumprir, alcançar o seu propósito. Tem pessoas que desistiram do seu propósito no casamento, o propósito de ter filhos, o propósito da empresa, o propósito da saúde. Começou um propósito, um projeto tão lindo em prol da saúde, uma mudança de mentalidade, uma mudança, uma reeducação alimentar, mas de repente largou tudo. Outras pessoas, o propósito espiritual começou determinado, esforçado, cheio de fé, e de repente não concluiu o propósito. Tem pessoas que têm um propósito de alcançar um dom espiritual e de repente foi deixando de lado, por não perceber, por não entender esses pequenos detalhes que nos leva a alcançar esse propósito. Qual propósito na sua vida você está com dificuldade de alcançar? É um propósito nos estudos? É um propósito financeiro, profissional? Quantas são as pessoas que, quando ela entender esse detalhe que eu vou falar hoje dentro da palavra de Deus, a respeito do propósito, ela vai concluir cada propósito da vida. Tem pessoas impacientes, desistentes, tem pessoas que abandonam até a fé por não entender o propósito. O deserto tem um propósito. Todos os momentos da vida tem um propósito. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Nós estamos em fase de crescimento
é o propósito desse canal. Quanto mais crescer, mais alcançar outras pessoas que estão por aí nesse mundo afora, vivendo perdidas, sem propósito. Está num casamento, mas não entende o propósito de um casamento. Está dentro de uma igreja, mas não entende o propósito de fazer parte de uma igreja. Está dentro de um projeto, mas talvez não entende nem o propósito desse projeto, né? Feliz é aquela pessoa que entende o propósito da vida, o propósito de cada coisa que Deus faz. A chuva tem um propósito, a semente tem um propósito, tudo tem um propósito. Você também tem. Não é para você viver perdido, sem rumo, sem direção. Vem comigo nessa jornada que eu tenho certeza, Deus vai esclarecer, vai clarificar o seu propósito. A cada mensagem, a cada oração, a cada momento que nós estivermos aqui juntos, por meio desse canal, Deus vai estar trazendo uma palavra, uma direção, algo que abra o seu entendimento, algo que abra os seus olhos espirituais, algo que abra, sabe, os seus olhos espirituais para você olhar além das barreiras, além das dificuldades. Quem vive por propósito tem mais êxito do que aquela pessoa que fica perdida na vida. Então a Bíblia diz lá em Eclesiastes, diz assim, tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3, olha só, tudo tem o seu tempo determinado. Esse é um detalhe que você não pode esquecer. Você tem que ter essa compreensão. Tudo tem um tempo determinado. Uma semente, você planta ela hoje, ela tem um tempo para germinar, brotar, nascer, crescer, se fortalecer e gerar frutos. Tem um tempo. Não adianta querer ficar ansioso, ansiosa, sabe? Você que está educando os seus filhos, você que ensina, que dá instrução, é uma semente. Entenda que tudo tem um tempo. Você está com o propósito de ensinar os filhos, você ama seus filhos, mas às vezes você não consegue entender por que as coisas não acontecem no seu time, no seu tempo. Tem coisas que você tem que entender o tempo desse propósito, porque há tempo para tudo. Está escrito, tudo tem o seu tempo determinado, tudo. E aí diz, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Preste bastante atenção. Todo propósito que você tiver na sua vida, todo propósito que Deus tem para você, tem o tempo. Tem o tempo. A gente precisa entender esse tempo de cada propósito, Se você quer se formar, um exemplo, a pessoa quer se formar em medicina, é um propósito que ela tem um tempo determinado. Aí ela quer se especializar, tem um tempo determinado, tem um tempo. Você lembra aquele grande defeito que a gente carregava? Pequenininho e já querendo crescer logo. Eu quero ser de maior, eu quero ter a minha independência, eu quero ser livre. Aí na verdade alcança a maioridade e fica mais preso do que quando era na infância, porque não entende o propósito das palavras. Você precisa entender. Quando alguém fala algo a seu respeito, você precisa olhar o que está por trás daquela palavra, aquele propósito. Porque tem até sorriso que o propósito é maligno. Tem palavras de elogio que o propósito é tirar a base, é fazer com que a pessoa seja enganada pelo sorriso.
Mas tem um sorriso que o propósito é te alegrar, é transmitir uma energia boa para você. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando. Lembra, todo propósito, esse é um detalhe que não pode ignorar. Todo propósito tem um tempo. Olha o que está escrito, ó. A sabedoria está dizendo. A sabedoria está dizendo, ó, olha só. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então você que não está conseguindo concluir seus propósitos, você vai observar esse detalhe. Porque tem o tempo começo, tem o tempo meio e tem o tempo conclusão, que é o fim. Se você não entender em qual fase, em qual tempo está o seu propósito, você se perde. Até uma fruta, ela tem um tempo. Tem um tempo que ela está ali sendo gerada, tem um tempo que ela está em fase de crescimento, o propósito é crescer, mas ela ainda está verde. Se é uma fruta que você desfruta dela quando ela está madura, então você tem que respeitar o propósito dela, o tempo dela. O tempo dela. Está verde, cumpriu o propósito, agora ela vai ficar, como a gente fala, de vez, né? Ela vai amadurecendo. Estando madura, tem que colher, é o propósito. Não colheu, aquela fase vai passar e ela vai apodrecer. Aí é outro propósito. Aí a semente vai cair no chão e vai nascer outra planta novamente. Então entenda qual é o tempo desse propósito que você está vivendo. Por exemplo, nós estamos num propósito, é uma jornada de oração diária. Não é só eu não, tem várias pessoas que estão comigo orando. Eu estou orando meia-noite, 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. Tem pessoas que estão orando comigo meio-dia, outras à meia-noite, mas cada um de nós entendemos o propósito. Você já entende o seu propósito? Aí onde você está, aí onde o Senhor te colocou, você já entendeu qual é o propósito? Até a perseguição tem um propósito. Então eu quero orar com você agora, exatamente para que você consiga assimilar, compreender e entender esse detalhe. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Primeiro, você tem que entender o propósito e entender que ele tem um tempo determinado. Aperte o like aí de gostei, se faz sentido para você essa orientação. Dá o like aí, compartilha esse vídeo, porque tem muita gente vivendo fora do propósito, tomando decisões destrutivas, decisões extremamente prejudiciais para ela mesma, para a família, para os outros. Essa transmissão tem um propósito, e eu acredito que está no tempo certo. Você está me assistindo na hora certa, no tempo certo. Tem pessoas me assistindo agora que eu não sabe nem porquê, né? Acessou o meu canal e está ouvindo essa mensagem. Mas eu sei por quê. O Deus que me deu esse propósito, Ele sabia que você, olhe para mim, Ele sabia que você precisava ouvir essa mensagem. Vai te ajudar. Observe, cada propósito há um tempo determinado. Se ainda não se inscreveu, há um propósito para você se inscrever. Se inscreva nesse canal, não é por acaso, tá certo? Põe a mão no coração, sobre o coração. Eu vou fazer uma oração por você agora. E se você puder fechar os seus olhos, há um propósito nisso, quando a gente vai orar. Depois eu vou trazer uma mensagem, um ensinamento sobre isso. Tem pessoas, bispo, eu não posso orar de olho aberto? Pode, com certeza pode. Só que Jesus falou o seguinte: quando vocês forem orar, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu. O que é isso? Ali já traz para nós um entendimento seguinte: quando você for orar, se conecta ao céu.
se desliga, entre aspas, né, aqui da terra. E quando você consegue orar de olhos fechados, já evita distrações do cérebro. Porque qualquer coisinha que você vê te desconecta. E a oração tem que ser conectada, coração e pensamento. Aí você consegue, com mais eficiência, acessar o mundo espiritual. Depois nós vamos aprender mais sobre isso. Então, se você puder fechar os seus olhos, vai ser válido, muito válido, principalmente para que Deus possa abrir o seu entendimento. Senhor, meu Deus e Pai, eu oro por cada pessoa agora que está inscrita neste canal, cada pessoa que apertou like, cada pessoa que está compartilhando. Eu oro por cada pessoa, Senhor, que está com dificuldade em cumprir o seu propósito, meu Deus. Essa pessoa que às vezes ela se sente perdida, sem rumo, sem direção, meu Deus, sem direção. Ela sabe que não está aqui na terra por acaso, há um propósito. Ela olha para um lado, ela olha para o outro, ela vê, cada coisa tem um propósito, mas ela não consegue ver o seu propósito. Essa pessoa que vive fora do time, fora do tempo, Senhor, as coisas era para dar certo e acaba dando errado. Deus, através dessa palavra de sabedoria de hoje, ajuda essa pessoa a entender o propósito, principalmente dessa fase que ela está passando, e vai dar tudo certo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Olha, que Deus te abençoe, vai viver o seu propósito, e lembrando desse detalhe, há tempo para todo propósito debaixo do céu. God bless you in Jesus' name.